Bom dia, galerinha! Hoje a gente vai estudar, na aula de hoje, matemática. A gente vai estudar geometria, figuras geométricas espaciais, ok? A gente vai ter como objetivo hoje reconhecer características entre as figuras geométricas espaciais, prismas e pirâmides, certo? Hoje a gente vai, falar sobre as características do prisma dos prismas, aliás, e das pirâmides, né? Que são várias, a gente vai conhecer cada uma hoje aqui, as suas características e as suas planificações, certo? Mas vamos iniciar, né, aqui com estes bonitos coloridos sólidos, né? Esses são chamados de sólidos geométricos, certo? Esse aqui, né, que a gente lembra, quem lembra que esse aqui é o cilindro, não é? Bem conhecido. Esse aqui é o cone, né? Também a gente já falou sobre ele aí em aulas passadas, não é? Aí a gente tem aqui as pirâmides, né? A pirâmide de base triangular, tá vendo? Um triângulo na base dela. Temos aqui a outra pirâmide, que é de base quadrangular, certo? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essas pirâmides. E a gente tem aqui os prismas, certo? Aqui a gente tem um paralelepípedo, não é? Que ele é um prisma, né? Que tem duas bases. A gente tem outro prisma aqui, que é o prisma de base triangular. Tá vendo que a base dele é triangular? As duas bases, de cima e de baixo. A gente tem aqui o prisma pentagonal, certo? Duas bases, né? Em formato de pentágono, 5 lados. E a gente tem aqui o nosso famoso cubo, né? Que ele é também prisma, né? Porque ele é um prisma, ele também faz parte do prisma. Tem bases iguais, certo? E aí a gente vai começar, não é? Falando aqui sobre o prisma e sobre a pirâmide. Eu desenhei aqui uma pirâmide e coloquei algumas características dela e também o prisma, né? Características que a gente encontra em todas estas figuras aqui, certo? A gente vai compreender um pouco mais. Pronto, essa aqui é a pirâmide. Ela é uma pirâmide de base triangular. Ela é igual essa aqui que eu mostrei, certo? De base triangular. Ela possui arestas, que é essa partezinha aqui, né? Que eu pintei de preto, que se chama arestas. Ela possui vértice, que é esse pontinho aqui, que se chama de vértice. Possui faces, certo? As faces dela. Aí, essa daqui também é face, que a gente chama ela de base, que é a partezinha de baixo da pirâmide, certo? Essa partezinha aqui de baixo da pirâmide. E aí, a gente tem aqui um prisma. Esse prisma é o prisma pentagonal, que é igual esse que eu mostrei, certo? E aí, ele tem também vértice, né? Um vértice, que é os pontinhos que ligam, né? As arestas, que arestas são esses risquinhos aqui, certo? E aí, ela também tem suas faces, né? Aqui são as faces laterais, Aqui são as faces que se chamam de bases, né? Porque tem duas bases, o prisma. Pronto, muito bem. Com isso, né, a gente já pode conhecer um pouco mais das características das pirâmides e das características dos prismas, ok? Vamos lá. Primeiro, a gente vai compreender um pouco das características das pirâmides, ok? Vamos ler uma definiçãozinha aqui do que é pirâmide. Pirâmides, sólido geométrico que possui apenas uma base e suas faces são triangulares. Ah, compreenderam? Viram aí? Então, a pirâmide, né, ela é um sólido geométrico e ela possui apenas uma base, né? Ela só tem uma base, só uma. E as suas faces, né, que são aqueles ladinhos, suas faces, eles são triangulares, ou seja, eles são em formato de triângulos. Vamos conhecer um pouco das nossas pirâmides que eu trouxe hoje para vocês? Vamos lá. Essa pirâmide aqui é a pirâmide triangular. Nessa pirâmide triangular, a gente tem o quê? Ela tem uma base,
que é a base dela. Ela tem 4 vértices, 1, 2, 3, 4. Ela tem 6 arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. E ela tem 4 faces, né? 1, 2, 3, 4. 4 faces triangulares, né? 4 faces triangulares, porque são em formato de triângulo. E a sua planificação é essa. Esta aqui é a planificação da pirâmide triangular, ok? Essa aqui é a planificação da pirâmide triangular, certo? Vamos agora para a pirâmide de base quadrangular, certo? Pirâmide quadrangular. Já está dizendo, tem sua base um quadrado, ok? Então, vamos lá. Essa aqui é a pirâmide de base quadrangular. Percebam que tem um quadrado na sua base, por isso que ela é chamada de pirâmide quadrangular. Ela tem uma base quadrada. Ela tem 5 vértices, né? Que são aqueles pontinhos. 5 vértices, são os pontinhos. Ela tem 8 arestas, né? Que são esses risquinhos aqui. 8 arestas. E ela tem 8 faces, né? Que é essa parte toda aqui dela, né? 8 faces. E esta aqui é a planificação da pirâmide triangular. Essa aqui é a planificação dela, ok? Podemos passar para mais uma pirâmide? Vamos lá. Aqui a gente tem a pirâmide pentagonal. Isso mesmo, pentagonal. É essa pirâmide aqui que a gente chama ela de pentagonal, né? Por quê? Porque ela tem a base de um pentágono. Ela tem uma base de um pentágono, que é uma figura também conhecida da gente, né? O pentágono. E aí ela tem 5 lados, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 6 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. Ela tem 10 arestas, que são esses risquinhos, ok? Ela tem 6 faces, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. E essa aqui é a planificação da nossa pirâmide pentagonal. Parece uma estrela, não parece? Pronto, então vocês vão lembrar, né, que a planificação da pirâmide pentagonal, ela parece uma estrela, certo? E aí a gente pode ver o desenhozinho aqui da base, ó, do pentágono, tá vendo, ó? Desenhozinho, que é igual aqui, né? Une as suas partezinhas em cima e aí forma a pirâmide pentagonal. Ok? Pronto. Aqui a gente viu, né, o quê? Exemplos de pirâmides. Exemplos de pirâmides. A gente viu 3 tipos de pirâmide: a triangular, a quadrangular e a pentagonal. Agora a gente vai ver os prismas, tá certo? Prismas são sólido geométrico que possui 2 bases e suas faces laterais são retangulares, né? Então, os prismas também são sólidos geométricos e, diferente da pirâmide, que só possui uma base, né? O prisma possui 2 bases e suas faces laterais são retangulares, certo? Vamos conhecer um pouco desses 4 que eu separei aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro, a gente vai para o nosso conhecido cubo, que ele é, sim, considerado um prisma, certo? Aqui está a sua planificação e aqui está a figura do cubo. E ele tem 2 bases, uma em cima e uma embaixo. Ele tem 8 vértices, que são esses pontinhos. E ele tem 12 arestas, que são estes risquinhos. E ele tem 6 faces, né? Que nem um dado. Um dado não tem 6 faces? Pronto, um dado é um cubo, ok? Vamos passar para outro. Vamos passar para o nosso paralelepípedo. Muito bem. Esse aqui é o paralelepípedo. Ele está em pé, certo? Desenhei ele em pé. Aqui está a sua planificação do paralelepípedo. E ele é, sim, um prisma, certo? Porque ele tem 2 bases. 1, 2, 2 bases. Ele tem 8 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. E ele tem 12 arestas, que são esses risquinhos aqui. E ele tem 6 faces, assim como o cubo, certo? E o cubo,
e o paralelepípedo, eles são chamados de prismas quadrangulares. Por quê? Porque eles têm bases quadradas, certo? Agora vamos ver mais dois prismas. Vamos aqui para o prisma triangular. O nome já está dizendo, prisma triangular. Por quê? Porque ele tem duas bases em formato de triângulo, tá vendo? Aqui a sua planificação. E aqui ele tem duas bases, que eu já falei, um em cima e um embaixo, em formato de triângulo, por isso que é triangular. Ele tem 6 vértices, que são os pontinhos. Ele tem 9 arestas, que são esses risquinhos que sustenta, que se ligam com os vértices, né, os pontinhos. E ele tem 5 faces também, certo? Ele tem 5 faces. Pronto, esse aqui é o prisma triangular. Agora a gente vai para o prisma pentagonal. Prisma pentagonal, eu mostrei ele no início do vídeo, né? Ele é pentagonal, né? Porque ele é um prisma pentagonal. Ele é um prisma porque ele possui duas bases também, ó. Uma em cima e uma embaixo, né? E ele tem 10 vértices, que são os pontinhos que ligam as arestas, não é? As arestas, que são os risquinhos, que tem 15 arestas, e ele tem 7 faces, né? Que são essas partezinhas aqui, contando com as duas bases, de cima e de baixo, certo? E aqui está a sua planificação. Planificação do prisma pentagonal, ok? Então, a gente viu, né, os 4 prismas que eu separei aqui para vocês, que são o cubo, o paralelepípedo, que são prismas de base quadrangulares, e a gente viu o prisma triangular, porque ele tem duas bases em formato de triângulo, e o prisma pentagonal também tem duas bases em formato de pentágono, né? Aquela figura geométrica, a gente já conhece ela. E as suas planificações, certo? Agora a gente vai sistematizar um pouco a nossa aula de hoje, certo? Vamos tornar ela um pouco mais divertida, né? Eu preciso que vocês abram um livro de vocês, de matemática, na página 66, e aí vocês vão para a primeira questão, planificações. Recorte as planificações das páginas 245 a 256, depois monte o molde das figuras geométricas não planas. Então, aí vocês vão para a página que ele pediu, tá certo? E aí a gente chegou na 240, na página 245, que a gente tem aqui uma figura geométrica, que é o cone. A gente não vai fazer ele, tá bom? Temos aqui o cilindro, que a gente também não vai fazer ele. E aí a gente tem aqui o que vai ser feito na página 249, que é o cubo, tá? Vocês vão recortar essa imagem aqui do livro de vocês, somente essas, tá? Do cubo, do paralelepípedo e da pirâmide quadrangular, certo? E aqui do prisma hexagonal, ok? Vocês vão cortar essas figuras, essas imagens aqui e vão recortar e vão tentar montar, colar, certo? E aí eu quero que vocês gravem um vídeo me contando, falando a sua experiência, né? De como foi fazer, né? Essas figuras geométricas, ok? Isso é uma sistematização do conteúdo para mim saber se vocês estão mesmo ligados aqui no conteúdo, ok? Aí a gente vai para a nossa atividade, que vocês vão... Outra atividade, né, além dessa, que aqui agora vocês vão fazer, vão responder alguns exercícios lá no caderninho de xerox de vocês, né? As atividades xerocadas. E aí vocês vão pegar essa atividadezinha e vão fazer todas, né? Frente e verso, vão fazer todas, ok? Frente e verso. E aí, qualquer dúvida, vocês me liguem, mandem mensagens, ok? E aí, a gente tem aqui uma atividade de verificação, que é no livro de vocês também.
certo? Lembra a nossa atividade de verificação, para a gente saber o que foi que a gente aprendeu mesmo de verdade? Pronto, aí vocês vão no livrinho de matemática novamente de vocês, e aí vocês vão encontrar a atividade de verificação na página 67. Vocês vão fazer somente a quinta questão. Abaixo estão representadas algumas planificações e algumas pirâmides. Aí vocês vão ver, observar, vão ligar uma com a outra para saber qual é a planificação de cada uma. Escreva a correspondência da planificação à pirâmide a que ela pertence, não é? Aí vocês vão colocar: será que a pirâmide 1 corresponde à figura B? Será? Aí vocês vão colocar aqui. A B não é para fazer, só a quinta questão, a letra A, ok? Pronto, muito bem. Por hoje é só a nossa atividade, tá certo? Eu agradeço por ter ficado até o final e tenha um bom dia.